As plantas. Olá! As plantas são seres vivos. Sim, são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, como todos os seres vivos. E as árvores são plantas? As plantas podem ser muito variadas. Podem ser pequenas, como as flores, ou grandes, como as árvores. E como comem as plantas? Através da raiz. A raiz, para além de prender a planta ao solo, para se alimentar, absorve água e sais minerais. Mas onde está a raiz da planta? Depende. As raízes podem ser subterrâneas, como por exemplo a raiz das árvores. Podem ser aquáticas, como as raízes dos nenúfares que estão dentro de água, ou aéreas, como as orquídeas que têm as suas raízes fora da terra. Estás a perceber? Então, as raízes podem ser subterrâneas, aquáticas ou aéreas. As raízes das plantas também têm várias formas. Podem ser aprumadas, com uma raiz principal, como aqui o dente de leão. Podem ser fasciculadas com várias raízes, como por exemplo o morangueiro. E tens também as tuberculosas, como a batata, que para além da própria batata ser a raiz, também serve para a comeres. A cenoura, por exemplo, é uma raiz tuberculosa, mas tem também uma raiz aprumada como raiz principal. E que outras partes têm as plantas? Tens também o caule. O caule é o que vai conduzir o que a raiz absorveu, a água e os sais minerais, para as folhas. Qual é a função das folhas? As folhas permitem que a planta respire e liberte o oxigênio. Por isso, as plantas são tão importantes, libertam o oxigênio para nós respirarmos. Exatamente. Existem plantas que mantêm as folhas durante todo o ano, porque quando umas caem, nascem logo outras. São as plantas com folhas perenes. E que tipo de árvores têm essas folhas? O pinheiro, por exemplo, parece que tem sempre as mesmas folhas durante todo o ano. Depois, existem as folhas que, quando chega o outono, caem, deixando as plantas sem folhas. Uma vez mais, as árvores são um bom exemplo, como por exemplo o carvalho. As folhas são também diferentes. Sim, as folhas têm várias cores, formas e tamanhos. A próxima vez que formos passear para uma zona com árvores, tenta reparar nisso. E as flores? As plantas podem também ter flores. As flores são também muito diferentes umas das outras e permitem que a planta se reproduza e dão origem ao fruto. Então e os frutos? Algumas plantas também têm frutos, como a laranjeira que dá laranjas ou os morangueiros onde nascem os morangos. O fruto tem a semente que, quando se desenvolve, dá origem a uma nova planta. O caroço da maçã é uma semente. Sim, e pode nascer uma macieira que dá mais maçãs. Portanto, como já viste, uma planta pode se reproduzir através de uma semente. A semente é colocada ou cai na terra e começa a germinar, a nascer. A reprodução pode também acontecer por estaca. Há algumas plantas, como por exemplo a batata doce, que se cortares uma parte dela, a raiz ou a folha, e a colocares na terra ou em água, também germina. Para além de dar-nos oxigênio, para que servem as plantas? Podes comer plantas, como batatas, alface ou azeitonas. Servem para fazeres roupas, como o algodão, que também é uma planta.
Com plantas podes fazer perfumes, cremes ou medicamentos. E não te esqueças que da madeira com que fazes as mobílias da tua casa, como a mesa e cadeiras, essa madeira vem das árvores, que é também uma planta. As árvores também nos dão sombra e servem de abrigo para os animais. Muito bem. E tu em casa? Desenha uma árvore com a sua raiz, folhas, frutos e cal e completa com uma legenda com o nome de cada parte da árvore e as suas respectivas funções. E, como sempre, diverte-te a aprender. Subscreva e partilhe, assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.